Pessoal, então, boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de receber a Bianca, que é aluna de mestrado no agronegócio da UFMG, e a Bianca está já há mais de um ano na Austrália, ela cursou as disciplinas, foi para a Austrália, e como ela hoje trabalha numa grande empresa, nós consideramos interessante trazer a experiência, né, Bianca? A sua experiência de quem decide morar no outro país, trabalhar numa outra empresa, a dinâmica da empresa também é uma questão que nos interessa bastante, também a sua experiência ali. Então, super obrigada pela sua disponibilidade, né? Sei que você acabou de tomar café, né? Os nossos horários são muito diferentes, né? Então, fique bem à vontade para fazer a sua fala. Obrigada pela presença de todos aqui e estaremos atentos, né, às suas informações. Bom, muito obrigada, professora Erlaine, mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos, bom dia aqui para mim, para vocês é 7 horas da noite, mas para mim é 9 horas da manhã, então estamos aí em fusos diferentes, o que só é permitido quando você escolhe viver uma experiência diferente também, né, que é uma experiência internacional. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui, mas antes de eu começar com a minha apresentação, eu gostaria de dizer que vocês podem ficar à vontade para me interromper, para fazer perguntas. Durante a apresentação, é só levantar a mãozinha aqui no Meet. E eu quero mais que seja um bate-papo, né? Eu não estou aqui como na posição de coach, de carreira, nem nada. São apenas as minhas experiências, o pouco que eu aprendi aí na minha pequena trajetória, os motivos que me trouxeram até a Austrália. Então, assim, que vocês se sintam à vontade, como se eu fosse mais uma aluna aí da aula da professora Erlaine, ok? Então, vamos compartilhar a minha tela. The screen. Share. Bom, conseguem visualizar a minha apresentação? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu intitulei esses slides como a minha trajetória profissional, justamente pelo fato de ter sido a minha experiência, tá? Então, assim, o que eu vou dizer aqui não é a verdade absoluta, não sou a dona da razão, foi apenas coisas que funcionaram na minha carreira, ok? Então, vamos lá. Meu nome completo, Bianca Martinez Ribeiro. Eu gostaria de apresentar para vocês a agenda dessa noite. Então, primeiro nós vamos fazer algumas reflexões, e é onde eu já começo a fazer um bate-papo com vocês. Após isso, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha trajetória, a minha carreira. Dar para vocês algumas dicas, que eu acho que esse é o slide mais importante de vocês absorverem. Se eu tivesse que pedir para vocês prestarem atenção em apenas um momento, seria o momento das dicas, com certeza. Que sempre nos ajudam muito a tomar as decisões. E vou abrir no finalzinho para pergunta, mas assim, relembrando que vocês podem perguntar durante a apresentação. Bom, primeiro, esse slide, eu já escolhi colocar uma foto bem diferente para alguns, porém muito comum aqui para mim na Austrália. Essa imagem dessa moça é o que o intercâmbio me possibilitou. Ele me possibilitou ter contatos diários com pessoas de diferentes regiões do mundo e de diferentes religiões. Então, foi um dos primeiros motivos de eu ter escolhido essa foto para este slide. Bom, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês aí já pensaram em construir uma carreira ou uma trajetória profissional internacional? Podem abrir o microfone e vamos começar o bate-papo. Eu acho. Pode falar, João. Isso sim, eu já pensei. Penso aí, inclusive. Como, João? Poderia repetir, por favor? Já pensei e hoje ainda penso. Bacana. Ótimo. Quem mais já pensou?
Eu acho que carreira profissional eu não pensei, mas estudantil sim. Uhum, passaram um tempo estudando fora. Uhum. Ok, ótimo. Então vamos lá. E o que vocês dois, ou os demais colegas, né, acham que vocês apresentam como um diferencial para o profissional que vocês são hoje? Lembrando que quando eu falo profissional, e carreira e trajetória, o lado profissional de vocês, ele vem sendo construído desde da época de escola de vocês, né? Então, o que constrói um profissional não são apenas os estudos, as experiências profissionais, mas assim, um pouco da sua personalidade, dos seus skills, do que você adquiriu durante a sua vida. Então, assim, o que que vocês acham que vocês têm de diferencial como estudante ou como profissional hoje? Se alguém puder, por favor, me dar um exemplo. Lembrando que pode ser notas boas na universidade, pode ser um diferencial como profissional. Resolução de problema pode ser um diferencial. Uma pessoa proativa pode ser um diferencial. Quem poderia me dar um exemplo? Pode ser também o Afonso, a Erlaine. Ninguém? Domínio de línguas. Interessantíssimo, ponto muito importante. E isso faz muita diferença realmente no currículo, não só internacional, mas também aí no Brasil, certo? E quais os objetivos que vocês têm de curto a longo prazo? Talvez vocês possam não saber a resposta agora, né? Mas a gente precisa começar a definir metas nas nossas vidas, definir objetivos, porque esses objetivos, essas metas, elas precisam de um caminho para ser alcançado. E como na vida existem N possibilidades e N caminhos, a gente precisa ter uma meta clara de curto, médio, longo prazo, para a gente entender qual trajetória a gente tem que percorrer, certo? E a gente também precisa entender o que, que a gente precisa fazer de diferente, ou precisa fazer, para alcançar esses objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E o mais importante de tudo, o que nós já podemos começar a fazer. Porque eu acho que o ser humano ele tem uma mania de sempre esperar o amanhã e de, às vezes, entender que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? E nisso a gente acaba procrastinando, e na verdade não. Na verdade, a gente pode já começar a ter o nosso diferencial, a desenvolver o nosso diferencial hoje mesmo, na onde a gente vive com a nossa realidade. A professora Erlaine citou um exemplo dos idiomas, né? E existem N opções de você aprender a falar um novo idioma hoje em dia. Você pode fazer um curso normal de línguas? Pode fazer um curso normal de línguas, mas você também pode assistir filmes com legendas, sem legendas, você pode escutar músicas em inglês ou em outro idioma que você se identifique. Então, não necessariamente a gente precisa esperar um objetivo específico para né, já começar a ter alguma atitude. Então, é interessante que a gente veja formas com a nossa realidade de alcançar o objetivo que a gente está desejando. Bom, e quem é essa pessoa que vos fala aqui, né? Bom, vamos lá. Aqui na Austrália eu sou conhecida pelo meu primeiro e pelo meu último nome, que inclusive é uma questão engraçada aqui, eles não têm o costume que a gente tem de terem nomes grandes, né? Igual no Brasil. Então, meu nome é Bianca Martinez Ribeiro, mas aqui na Austrália eu sou a Bianca Ribeiro. Eles pegam sempre o primeiro e último nome. Eu moro atualmente na Austrália, no estado de New South Wales, na cidade de Sydney. Sydney não é a capital da Austrália, muitas pessoas acham, mas a capital da Austrália é Canberra, que eles falam. Sydney é como se fosse uma capital econômica, então é como se fosse no Brasil, Brasília e São Paulo. Então, Sydney é como se fosse uma São Paulo deles. Bom, e para explicar o que me levou até Sydney, Austrália, eu gostaria de falar um pouquinho do meu currículo, né, e de como eu construí toda essa minha trajetória. Vou falar um pouquinho da minha formação, das minhas experiências profissionais, trabalhos voluntariados, as minhas habilidades, skills que eles chamam, né? E conforme a gente for contando essa minha
trajetória, eu vou pontuando algumas dicas também já para vocês e algumas observações. Bom, então vamos lá. Eu comecei a minha graduação em 2012, já faz um tempinho aí, e finalizei ela em 2017. Eu escolhi estudar o curso de Engenharia de Produção e me graduei pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu morava em Campo Grande, eu sou natural de Campo Grande, a minha família toda é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porém, eu sempre tive um sonho de fazer uma universidade pública. E, na época, a nota de corte que estava melhor para que eu pudesse conseguir mais rápido o curso era a nota de corte do curso de Engenharia de Produção na cidade de Três Lagoas. Era o outro campus da UFMS, porém na cidade de Três Lagoas. Então, eu entrei na cidade de Três Lagoas e eu tinha 17 anos e com 17 anos eu já queria morar fora, eu já queria ter a experiência de morar fora. Eu sempre escutei a minha mãe falando que o sonho dela era estudar no Canadá, era morar fora, e eu cresci, me desenvolvi com essa mentalidade de que, poxa, morar fora é legal. Então, o que eu podia fazer naquela época? Eu não tinha dinheiro para fazer uma graduação fora do Brasil, eu não tinha nem inglês para fazer as provas para conseguir entrar numa graduação fora do Brasil, então eu falei assim, bom, eu vou sair só um pouquinho, eu vou sair da minha cidade, vou ficar no meu estado, mas vou sair da minha cidade e vou começar a testar e ver se eu gosto realmente de morar sozinha. E fui para Três Lagoas, e foi uma experiência incrível, vivi lá por 2 anos e meio, 10 meses de curso, 10 meses não, perdão, 10 semestres de curso, e 10 semestres não, metade do curso, o meu curso é 5 anos, eu fiz 2 anos e meio, tá? Então eu fiz ali 5 semestres, certo? Do curso em Três Lagoas. Só que, em Três Lagoas, existia um pequeno probleminha em relação a um outro objetivo que eu tinha. Eu tinha um objetivo que era, além de morar fora, morar sozinha, era trabalhar na minha área. E o curso de Três Lagoas, ele era um curso integral. Então, eu estudava de manhã e de tarde, o que não me possibilitava fazer nenhum tipo de estágio. Se eu quisesse fazer o estágio, teria que ser à noite. Devido a isso, eu escolhi transferir o meu curso, fiz uma movimentação interna para Campo Grande, com o meu objetivo de fazer o meu estágio. E foi aí que eu voltei para Campo Grande em 2015, e logo participei de um processo seletivo da MS Gás, que na época era um processo seletivo, não sei como está hoje, mas na época era um processo seletivo bem rigoroso, tinha prova, era bem complicadinho. Consegui, entrei, fiz estágio na MS Gás, que é a Companhia de Gás do Mato Grosso do Sul, aí em Campo Grande, de 2015 a 2016. Saí da MS Gás porque eu consegui uma proposta melhor também, como estagiária, numa empresa multinacional. E aí foi o meu segundo passo nessa minha escadinha aí da trajetória, da minha carreira. Não sei se vocês conhecem a ADM, que é uma empresa americana que tem uma sede aí em Campo Grande. Ela se chama Archer Daniels Midland. Eles basicamente recebem grão e processam esse grão. Então, eu fazia parte da fábrica de proteína de soja. Então, a gente recebia soja e tinha linha de produção dessa proteína de soja. E o processo seletivo, na época, foi extremamente concorrido também. Foram várias etapas e, né, com muita paciência e persistência, eu consegui entrar nesse programa de estagiária. Eu lembro que, na época, a bolsa para mim, era assim, uma fortuna. Porque, né, eu nem era formada ainda, bolsa de estágio de multinacional, geralmente eles pagam um pouquinho melhor, então, assim, era o meu sonho, era o meu objetivo a curto prazo da época. E na ADM, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de outros locais do mundo. Então, por ela ser uma empresa americana, a gente recebia muitos técnicos para ver os maquinários e o processo produtivo, e esses técnicos, eles eram muitos dos Estados Unidos, alguns da Dinamarca e alguns do Chile. Devido a isso, na época eu fazia curso de inglês, fazia até na FISC, e o meu inglês, ele era, nossa, antes do intermediário, ele estava no básico ainda. Só que eu tive a oportunidade de praticar um pouquinho
o meu inglês com esses técnicos, a ponto de eu virar, entre aspas, a tradutora da minha equipe, porque eu era estagiária, que falava um pouquinho de inglês, não era fluente nem nada, mas falava um pouquinho, me virava. E os operadores, eles precisavam se comunicar com esses técnicos estrangeiros, porém eles não tinham inglês, nem o básico. Um ou outro tinha o básico. Então, assim, eu não tinha o meu inglês, mas eu tinha uma oportunidade na minha frente e cabia a mim abraçar ou não, e eu abracei, sem medo de errar, de falar errado, de perguntar, de tirar as dúvidas. Eu fui falando e fui desenvolvendo, e fui soltando, e fui perdendo a vergonha do meu inglês. A partir daí, eu me formei em 2017, acabei o meu estágio na ADM e participei de um processo seletivo no interior de São Paulo, numa cidade chamada Araraquara, e consegui entrar como supervisora de trade marketing na Ambev. Esse também foi um ponto extremamente importante nessa minha trajetória. Essas empresas grandes, como por exemplo a Ambev ela é uma empresa, acho que todo mundo vai conhecer, né? Que é a empresa que produz, que é a cervejaria Ambev. Eles produzem basicamente, é uma empresa de bebidas, eles produzem desde água, a refrigerante, a cerveja. E eles tinham na época alguns processos seletivos para recém-formados. E era tudo que eu precisava. Então, já era um processo seletivo que você entrava para ter um cargo de liderança. Então, por isso que eu já entrei como supervisora, porém era para recém-formados. E o mais interessante disso é que, vamos lá, a Bianca era engenheira de produção, entrando num mundo comercial de uma cervejaria. Trade marketing é uma parte do mundo de sales, de vendas, de comércio. Que é o quê? Que é você cuidar, é como se fosse um chão de fábrica no quesito bebidas. Então, é como se você cuidasse dos pontos de venda que eram os bares. Então, a minha função era cuidar do marketing dentro do bar. Era basicamente isso. Cuidar dos refrigeradores da Ambev, dos materiais de marketing da Ambev. E daí, só que aconteceu uma questão que também eu acho importante a gente citar aqui, que foi, eu não me adaptei ao mundo comercial. Então, eu fiquei apenas 1 ano na Ambev. E eu lembro que na época as pessoas me falavam assim, os meus colegas de faculdade, eles me falavam assim, mas Bianca, a Ambev é uma empresa muito grande, é uma empresa global, ela é parte da AB InBev. Você realmente vai pedir para sair, vai pedir demissão? Eu falava, mas pessoal, eu não tô feliz, eu não gosto. Eu não me identifiquei com o mundo comercial, isso não é para mim. Eu gostava de fábrica, eu gostava de chão de fábrica, de lidar com o operador. É isso que me fazia feliz. E eu optei sair de uma empresa grande, sem medo de me arrepender. Porque eu penso que a vida ela é uma só e a gente não pode passar vontade. Então eu saí, e no que eu saí, Calma, antes de eu sair, eu tinha já começado a minha pós-graduação. Essa parte também é muito interessante, voltando ali na parte da Ambev. Como era o meu primeiro cargo de liderança como supervisora, eu tinha uma pequena equipe, mas era uma equipe, eu não sabia muito lidar com pessoas. O que eu fiz? Procurei rapidamente uma pós-graduação na área de gestão de pessoas e achei na Universidade Federal de São Carlos. Como eu morava em Araraquara, São Carlos era próxima. E a minha pós-graduação, ela era apenas aos fins de semana. Então, eu conseguia trabalhar durante segunda a sexta e eu conseguia fazer a pós-graduação, que era na sexta, sábado e domingo, toda semana. Então, assim, antes de eu desistir, né, antes de eu ter contado a história de ter ficado apenas 1 ano lá, eu ainda tentei me adaptar. Eu logo no segundo mês de Ambev, eu entrei na pós-graduação e tentei dar tempo ao tempo. Porém, eu entendi que não era o fato de ser supervisora, mas era o fato de ser parte de um mundo comercial, o qual eu não tinha afinidade. Então, optei por sair do cargo, e daí comecei a participar de novos processos seletivos e voltei para o Mato Grosso do Sul. Só que nesse momento eu fui para Naviraí. Passei num processo seletivo como engenheira trainee numa empresa de grãos também lá em Naviraí, que é a Copa Sul, que é uma empresa que está crescendo absurdamente. Eu entrei como uma das primeiras engenheiras trainee lá, fiquei menos de 1 ano como engenheira trainee e fui promovida a supervisora comercial.
lá vai a Bianca voltando novamente para o comercial. Eu falei, bom, vou me dar mais uma chance, já que todo mundo está vendo esse perfil em mim, por que eu não estou conseguindo ver ainda, né? Então, eu dei mais uma chance para o setor comercial. Talvez os recrutadores, a equipe de RH, eles viam muito esse perfil comercial em mim, pelo fato, eu acho, de eu gostar de conversar, de eu ser faladeira, de eu não ter muita vergonha de falar em público. Mas depois eu fui entendendo que isso era apenas uma habilidade. Não necessariamente que essa habilidade ela teria que ser encaixada no setor comercial. Ela poderia ser encaixada em outros setores do qual eu tinha mais afinidade. Mas isso demandou tempo para que eu conseguisse entender esse meu processo. Então, fiquei, há menos de um ano, fui promovida a engenheira, a supervisora comercial, e continuei na empresa por mais um tempo. Porém, não me identificava com o setor comercial e busquei novas oportunidades. Nisso, consegui participar de um outro processo seletivo no Senai, passei no processo seletivo e me mudei para Dourados. Então, né, a Bianquinha viajante estava ali, pulando de cidade em cidade, né, até vivendo experiências até entender aonde realmente eu me encaixaria, eu iria, né, ter os meus objetivos atingidos e tudo mais. Entrei no Senai, fiquei um ano e pouco, quase 2 anos, como consultora de Lean Manufacturing, que é uma filosofia japonesa que nasceu dentro da Toyota, da empresa de carros, né? Acho que todo mundo aqui conhece a Hilux, o Corolla. Então, essa filosofia japonesa, ela nasceu dentro dessa empresa, que é basicamente a maneira de gestão deles. E por que eu entrei como consultora Lean? Eu vou falar no próximo slide, por eu ter feito um curso que era nessa área de Lean, que mais para frente a gente vai focar um pouquinho. Bom, só que, estando no Senai, eu estava extremamente feliz, extremamente realizada, porém, eu sentia que, financeiramente, eu ainda queria um pouco mais. O meu salário no Senai era incrível, eu gostava desse ponto, o ambiente de trabalho era maravilhoso, a flexibilidade de trabalho era maravilhosa, eu adorava a empresa realmente, porém, eu senti que talvez o meu crescimento lá, ele iria acontecer, mas num período de tempo que eu não estava muito disposta a aguardar. E daí, eu sempre tive uma questão com o inglês e como que eu posso explicar para vocês de uma maneira mais sutil? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me sentir incapaz. Então, com relação ao inglês, eu me sentia incapaz. Eu via pessoas sendo fluente, com inglês avançado, e eu era a Bianca que estava ali entre o básico e o intermediário, e isso me incomodava. Então, eu me sentia incapaz por não, né, ter aquela fluência ou aquele inglês mais avançado. E foi aí que eu tomei a decisão de sair da minha zona de conforto. Eu falei, bom, eu tenho menos de 30 anos, não tenho filhos, eu acho que agora é o momento de eu buscar esse sonho da fluência do inglês, ou do inglês avançado, mesmo eu estando muito bem colocada no mercado de trabalho e feliz onde eu estava. Eu decidi sair da minha zona de conforto e fazer um intercâmbio. E foi aí que eu defini essa linha ali nesse meu slide, porque foi onde eu decidi fazer o meu intercâmbio para a Austrália. Só que no meio disso tudo, na época que eu morava em Dourados, que eu fazia, que eu trabalhava no Senai como consultora, eu entrei no meu mestrado em agronegócios. Por que eu entrei no meu mestrado em agronegócios? Porque eu sempre trabalhei em agroindústrias, né? Não sempre, mas assim, a maioria das minhas experiências, elas vieram de agroindústrias, que foi a ADM, que foi a Copa Sul, o Senai, os meus clientes a maioria eram agroindústrias. Então, assim, eu me interessei por esse mundo, vi a possibilidade, vi o mestrado aberto, processo seletivo, me candidatei e estou lá, finalizando, se Deus quiser, esse ano, em poucos meses. Então, na época que eu estava em Dourados, eu fiz todas as matérias presenciais, o que me possibilitou mudar para a Austrália durante o meu mestrado também. Então, aqui na Austrália, eu faço a parte da escrita, né, que é a minha dissertação. Então, eu não tenho mais aulas presenciais, o que me possibilita continuar fazendo mestrado e morar fora do Brasil. Aqui na Austrália, eu entrei como pickpacker numa empresa, que foi a minha primeira experiência após
um mês desempregada, procurando empresa, sem inglês, sem saber como andar na cidade, como me virar. Consegui uma experiência uma oportunidade através de um grupo de brasileiros, onde eu postei a minha disponibilidade e uma brasileira também chamada Bianca entrou em contato e falou assim, olha, eu tenho a empresa que eu trabalho, eles estão com uma vaga de pickpacker. O que é o pickpacker, né? Na época eu nem sabia. É a pessoa que embala e guarda os produtos nas caixinhas para entregar para o cliente. Então, eu entrei como pickpacker, é uma empresa de partes de alarmes, então eles vendiam câmeras, vendiam controles, toda essa parte de segurança patrimonial, residencial, eles trabalhavam com isso, e eu era a pessoa responsável por montar as ordens de venda e enviar para os clientes. Só que nisso, eu fiquei com eles mais ou menos uns 6 meses, e eu comecei como pickpacker, e daí eu já fui indo um pouquinho para o customer service, fui desenvolvendo o meu inglês, fui começando a lidar com o cliente, fui começando a falar com australianos, que assim, não basta você saber falar inglês, você tem que saber inglês da Austrália, que é um inglês muito específico, com um sotaque extremamente difícil. Então, isso foi me possibilitando soltar mais o inglês e perder a vergonha. Fiquei lá por 6 meses, porém a empresa, ela era uma empresa muito pequena, e ela fechou. Após 7 anos, se não me engano, eles fecharam. E daí nisso vai a Bianca voltar para o mercado de trabalho novamente. Só que nisso, antes de eu entrar na minha próxima experiência, eu trabalhei uma época na parte de hospitality, que eles chamam aqui, que é trabalhar como garçonete, basicamente. Eu trabalhei em clube de golfe, então eu ficava na parte do bar desse clube de golfe. Eu trabalhei num hotel chiquérrimo aqui da cidade, 5 estrelas, aqueles restaurantes Michelin, né, que eu nem entendo muito, mas assim, eu sabia que era chiquérrima, e eu trabalhava lá. Trabalhei também numa sanduicheria. Então, assim, nessa parte de atendimento ao cliente, ligado a restaurantes, eu fiquei mais ou menos 1 mês. Só que eu não estava muito feliz. Eu, né, trabalhava grata, trabalhava bem, porém eu sabia que eu podia um pouco mais e que eu queria um pouco mais. E nisso, apareceu na minha vida um cavalo selado, né? Que a gente fala, que existe um ditado que fala que o cavalo selado ele não passa 2 vezes na sua frente, né? Então apareceu na minha vida um cavalo selado ano passado, que foi, eu estava trabalhando como garçonete em um desses meus 3 trabalhos, porque a vida do imigrante é assim, você nunca tem só um trabalho, você tem 2, 3, 4, é normal. E daí eu estava trabalhando como garçonete numa empresa multinacional, que a hora que eu entrei lá, que eu vi as lembrancinhas, vi os slides, a hora que eu vi o nome da empresa, eu já sabia qual a empresa era, porque eu já conhecia pelo Brasil, que é uma empresa chamada Kellogg's. A Kellogg's, ela é a empresa que faz a Pringles, a batatinha Pringles, a batata vermelha. Ela é a empresa que faz os sucrilhos do Tigrão, aquele tigre laranjadinho. Ela é a empresa que faz os sucrilhos coloridinho, que chama Fruit Loops. Então, eu já conhecia essa empresa do Brasil. E a hora que eu me vi servindo como garçonete, né, para colaboradores daquela empresa, foi o meu cavalo selado. E o que eu fiz? Eu comecei a conversar com uma pessoa, com outra pessoa, achei um grupo de brasileiros que eram os operadores. Então, assim, eram os operadores e os funcionários daquela fábrica que estavam fazendo um evento no lugar que eu trabalhava, e eu estava trabalhando como garçonete para eles, certo? Então, comecei a conversar, a fazer uma amizade, e nisso, uma das pessoas, um dos brasileiros, pegou no meu braço e falou assim, Bianca, que eu tinha acabado de conhecer, tá? Falou, Bianca, eu vou te apresentar para uma pessoa. E daí ele me apresentou para uma pessoa. Era um rapaz novo, que estava sentado numa mesa, e eu comecei a conversar com essa pessoa, não sabia nome, não sabia cargo, não sabia nada. Falei, olha, eu sou engenheira no Brasil, eu estava procurando uma oportunidade aqui na Austrália, meu inglês ainda não é muito bom, mas eu tenho minha graduação, minha pós, meu mestrado, comecei a resumir o meu currículo para ele. Ele, Bianca, me passa seu contato, eu vou te passar o meu, a gente vai conversando, se você me manda seu currículo, a gente conversa. Moral da história. Quem era o tal cidadão? O tal cidadão era simplesmente o diretor da empresa, era o cargo mais alto que existia naquela noite, vamos dizer assim, naquele evento. E ele me ouviu, e ele me passou o contato dele, eu enviei o meu currículo para ele, e ele me encaminhou para RH, 3 semanas depois eu estava trabalhando na empresa.
participei do processo seletivo, tudo certo. E para completar, eu entrei num cargo de Continuous Improvement Coordinator. O que é isso? Continuous Improvement é uma nova maneira de falar Lean Manufacturing. São nomes que basicamente dizem sobre a mesma metodologia, que é uma metodologia de melhoria contínua. Então, assim, além de eu ter entrado numa empresa global, eu entrei num cargo onde eu tinha experiência do Brasil, e é um cargo que até então eu nem estava me candidatando, porque eu não me achava capaz de conseguir esse cargo. Eu achava que eu estava sonhando alto demais. Quando eu me candidatava no LinkedIn para as minhas vagas aqui na Austrália, eram sempre vagas como pickpacker, por exemplo, eram vagas inferiores, porque eu achava que eu não tinha os skills necessários para entrar nessa vaga. E não, eu entrei numa empresa global e entrei num setor onde eu tinha experiência. Fiquei 3 meses nesse setor e eles me promoveram para o setor de qualidade, como Sanitation Coordinator. Aqui na Kellogg, lá na Kellogg, né, o setor de qualidade ele é basicamente dividido em 2 sub-áreas, que é a área de Food Safety, né, que é a parte toda de segurança alimentar, e tem a área de Housekeeping. Nessa área de Housekeeping entra a parte de limpeza e entra a parte de controle de pestes. Então, eu sou agora parte do Housekeeping, especificamente Sanitation, que é um dos setores da qualidade. E é a minha primeira experiência na qualidade. Então, assim, não tenho nenhum background em qualidade, não tenho nenhum conhecimento, e mesmo assim eles me abriram as portas para esse setor. Bom, e o que mais que a Bianca tem no currículo dela? Bom, alguém levantou a mãozinha? Sim, o João Ricardo, pode abrir o microfone e perguntar. Só a gente está te ouvindo bem baixinho, João. Não sei se você está com o microfone distante. Eu acho que é o meu microfone do fone mesmo. Mas dá para ouvir? Posso falar? Pode falar. Eu não consigo te ver porque eu tô com o meu slide aberto aqui, mas eu tô te ouvindo. Pode falar. Eu queria perguntar como foi se teve algum empecilho, se teve alguma dificuldade para conseguir emprego estando fazendo seu mestrado, em relação ao visto, principalmente, porque eu não sei como funciona a questão do visto aí. É um visto estudantil? É um visto que você conseguiu o visto de trabalho? Como funcionou? Vamos lá, João. Dificuldade é a palavra que ela vai mais estar presente no seu primeiro ano como imigrante. O que a gente mais tem é dificuldade. Eu cheguei aqui na Austrália com o visto de estudante. Eu vim pela EGALI, que é uma agência de intercâmbio, que eu acho que vocês conhecem, é uma agência bem grande, inclusive no mundo inteiro. E eu vim inicialmente com o visto de estudante de 6 meses. Esse visto de estudante, ele me possibilitava trabalhar inicialmente, nos primeiros 5 meses, se não me engano, full time. Então, eu poderia trabalhar 38 horas semanais, que é o full time daqui da Austrália, né? Então, é de segunda a sexta aí, 38 horas semanais. Só que esse visto, ele foi uma exceção que o governo australiano abriu pela época do Covid. Porque antes do Covid, os estudantes eles não tinham a permissão de trabalhar full time, eles podiam trabalhar apenas 20 horas, 20, 24 horas. Então, eu consegui pegar essa exceção, eu consegui entrar durante os meus 5 primeiros meses como estudante, porém, trabalhando integral. Só que no meu último mês de intercâmbio, reduziu, o governo mudou a lei, e daí o estudante ele poderia trabalhar só 24 horas semanais. E daí foi onde começou as dificuldades. Para você conseguir um trabalho, igual eu que sempre sonhei com um trabalho na minha área de engenharia, tendo um visto de estudante, é extremamente difícil. Nos meus 6 primeiros meses, eu me candidatei a mais de 100 vagas pelo LinkedIn, e dessas 100 vagas, eu fiz 10 entrevistas, entre presencial, celular e videochamada. Essas 10 entrevistas, todas elas não me permitiam continuar quando eles descobriam do meu visto de estudante. É uma coisa que você não põe no currículo, eles só descobrem, né, durante o momento da entrevista. Então, assim, sim, a dificuldade de ser estudante e querer trabalhar na área, ela existe. E daí, qual foi a minha estratégia? O meu visto de estudante acabou. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Isso. Então,
o meu visto de estudante acabou, as minhas horas foram reduzidas e surgiu uma oportunidade de aplicação para um visto de trabalho chamado visto de Covid, que ano passado o governo australiano também estava liberando. Era um visto barato para aplicar, na verdade era gratuito para aplicar. Ele te permitia ficar mais um ano no país e ele te permitia só trabalhar. Então você não tinha que estudar, você podia trabalhar às 38 horas. Me apliquei para esse visto. E daí fiquei mais um ano na Austrália. Agora, esse meu visto ele vai vencer esse mês. Então, eu estou já no terceiro, vou aplicar para o terceiro visto. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é extremamente complicado ser estudante e tentar trabalhar na área. O que acontece muito é, os estudantes, eles acabam trabalhando muito mais em hospitality, que é essa parte de restaurantes, enfim, porque eles estão acostumados a receberem estudantes com essa carga horária reduzida. Ok, Ju? Entendi. E em relação a sua permanência aí com o visto, chegou em algum momento a ter algum problema, algo do gênero? Olha, problema, não. O que você tem que ter claro é assim, você tem que ter um plano. Por exemplo, eu, Bianca, cheguei aqui com a ideia de fazer 6 meses e voltar. Eu não sabia que eu queria continuar mais um ano, mais 2, eu não sabia disso. Porém, eu vim com meu marido, né? Meu marido, ele também é engenheiro de produção, tem a mesma formação que eu. E para nós dois acabou sendo muito positivo. Ele conseguiu entrar numa empresa de laticínios no primeiro ano de intercâmbio. Eu, após 6 meses de Austrália, consegui entrar numa multinacional. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Eu sei que a nossa história é um ponto fora da curva, tá? Eu sei que não é a realidade de todos os imigrantes, eu tenho essa plena convicção. Mas para a gente as coisas foram acontecendo diferente. O que nos permitiu e a gente tomou a decisão de querer ficar. E daí, com isso, o que a gente fez? Bom, vamos ficar? Vamos ficar. Marcamos uma entrevista com um agente de imigração. Você paga lá um valor da hora do agente de imigração, você faz uma consulta com ele e ele vai te mostrar quais os seus caminhos baseado no seu currículo e no seu histórico, né, profissional. Então, esse agente de imigração, ele olhou o meu currículo, olhou o currículo do meu esposo e traçou os caminhos para a gente. Existiam N opções. Só que a gente escolheu a opção mais rápida, que era o quê? O visto de sponsor. O que é o visto de sponsor? Ele é um patrocínio que uma empresa dá para um profissional. Isso acontece porque a Austrália ela precisa muito de mão de obra qualificada, de mão de obra de pessoas que têm formação, têm graduação, né, pós, mestrado, essas coisas. Então, existem alguns tipos de vistos de sponsor. Só que quando você olha visto de sponsor, existem N opções. Nós escolhemos a opção mais rápida dentro do sponsor, que é o quê? Que é um visto que ele é exigido para profissionais que já tenham 3 anos de experiência pós-formado. A empresa ela tem que te dar só uma carta de oferta, falando assim, eu, empresa fulana de tal, convido o funcionário fulano de tal para trabalhar como engenheiro, pagando o salário dele de X, e daí ela faz esse convite para o governo, é como se ela pedisse uma permissão para o governo, para ela contratar aquele funcionário. Só que daí ela tem que provar, existem assim, N burocracias, ela tem que provar que ela não conseguiu aquela mão de obra qualificada vinda de um australiano, e é por isso que ela precisa de uma pessoa que é um imigrante vindo de outro país. Então, assim, nós estamos nesse processo para esse nosso terceiro visto, que é esse visto de sponsor, há aproximadamente 5 meses. Nosso processo começou em janeiro e o nosso visto ele vai acabar agora em junho. Então, assim, é uma burocracia gigante, N documentos e um valor a ser pago absurdo. Então, assim, tudo tem que ter um planejamento. Tudo é possível com planejamento. Então, esse foi o caminho que a gente escolheu. Por já serem os dois formados, por já terem tido experiências no Brasil de mais de 3 anos. Então, para a gente foi um pouco mais fácil, entre aspas, aplicar esse tipo de sponsor. Mas existem outros tipos de sponsor. Existem pessoas que não têm experiência profissional e só têm a qualificação. Existem pessoas que são recém-formadas e vêm para cá e conseguem esse outro tipo de sponsor para pessoas recém-formadas. Então, assim, você tem que entender qual o seu caminho. E quem vai poder te responder isso é um agente de imigração. Certo? Entendi.
Bom, então vamos só finalizar aqui. Eu gostaria também de... Bianca, a Yasmin tem uma pergunta. Claro, desculpe, Yasmin, que eu não estou vendo. Relaxa. Eu queria saber como que foi o processo para você conseguir um intercâmbio. Ah, interessante. O intercâmbio, ele foi uma tomada de decisão, né? Assim, eu não tive que fazer uma prova de inglês na época, não tinha uma exigência de inglês mínimo na época, nem nada. O que eu fiz foi entrar em contato com agências estudantis, então eu estava no Brasil e comecei a fazer algumas cotações. Eu entrei em contato com a Egali, eu entrei em contato com... Eu não me lembro o nome das outras empresas, mas assim, eu posso... Quem quiser depois tiver interesse, eu posso mandar alguns nomes para vocês. Eu vou deixar os meus dados no final da apresentação. Mas eu entrei em contato com essas agências de intercâmbio estudantil e fiz orçamentos. Então, assim, eles vão te passar um valor e daí você vai definir, olha, eu quero intercâmbio de 3 meses, ou então de 6 meses, ou então de 1 ano. Ele vai te passar o valor. E daí tem a opção de com moradia ou sem moradia. Aí tem as opções de acomodação estudantil ou você morar na casa de um nativo. Que mais? O curso de inglês que você quer. Ah, você tem um nível de inglês básico, então seria interessante você ir para estudar inglês, numa escola de inglês. E daí eles vão te encaixar no seu nível de inglês dentro daquela escola. Ou então, eu já tenho um inglês intermediário avançado, ou upper intermediate, que eles chamam, que é entre o intermediário e o avançado. Então, você já pode fazer um curso técnico, por exemplo, que aqui na Austrália eles chamam de VET, que são cursos de 2 anos, de 1 ano e meio, que já te permite, logo que você termina o curso, você já consegue entrar no mercado de trabalho naquela área que você escolheu do VET. Então, por exemplo, tem curso de VET de business, tem curso de VET de bakery, que é para o pessoal que quer trabalhar com cozinha, com restaurante. Então, tudo isso já pode ser definido quando você entrar em contato com essas agências estudantis. E deles vão te passar um orçamento, o valor daquilo, como é que é a forma de pagamento, se parcela, se não parcela, o que está incluso, se tem acomodação, se não tem. Você vai pagar, geralmente os vistos estão inclusos, também tem mais o processo de valor do visto, né? E geralmente o que você paga, a parte, é mais a passagem de avião mesmo. E é isso. Respondido? Ok, muito obrigada. Respondido. Ok. Bom, o que mais que eu fiz nesses minha trajetória aí profissional, né? Trabalho voluntário. O meu primeiro trabalho voluntário, ele aconteceu através de uma agência estudantil chamada IESEC. É uma empresa formada por voluntários, se não me engano, que promove intercâmbios sociais pelo mundo todo. Não sei se alguém aqui já conhece a IESEC, mas eu lembro que na época que eu fazia o FMS, o pessoal já falava muito da IESEC. E por que eu escolhi fazer o intercâmbio voluntário pela IESEC para a Turquia, para trabalhar num orfanato? Não num orfanato, mas eu trabalhava numa ONG de crianças órfãs. Porque na época eu tinha tentado Ciências Sem Fronteiras. Eu lembro que 2014 ali, mais ou menos, era a época do boom ali, 2013, se não me engano, era a época do boom do Ciências Sem Fronteiras. Só que eu não tinha inglês suficiente. Eu tinha feito a prova do TOEFL, eu não tinha conseguido a nota mínima para me candidatar para o Ciências Sem Fronteira. Isso me levou ao meu plano B, que era intercâmbio voluntário. A Turquia, ela é um país que fala turco, porém, todas as pessoas que iriam me receber e que eu iria trabalhar durante o meu intercâmbio voluntário, elas se comunicavam comigo em inglês. Eu não precisei de uma prova de proficiência de inglês para fazer, para conseguir essa vaga, porém, eu precisava passar por uma entrevista em inglês, escrever uma carta em inglês, mas eram tudo coisas que eu treinei para fazer. Então, assim, eu praticava a entrevista em inglês, eu praticava as perguntas que eles poderiam me fazer, e eu com o meu inglês muito meia boca na época, que não tinha conseguido passar por uma proficiência de um Ciências Sem Fronteiras. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nem tudo está perdido, né? Às vezes a gente não tem o inglês avançado, mas existem outros caminhos para você buscar ter esse inglês, certo? Então, fiquei ali na época de férias da faculdade, que foi de dezembro a fevereiro, fiquei mais ou menos uns 3 meses na Turquia.
desenrolando com o meu inglês e quebrando, né, as barreiras e os medos e vivendo uma experiência incrível na Turquia, conhecendo a neve, conhecendo gente do mundo inteiro, muitas pessoas da Europa, alguns brasileiros, e foi mais um divisor de água. Voltando da Turquia, no próximo ano, eu quis continuar a fazer trabalho voluntário. E aí, eu optei em fazer trabalho voluntário na Santa Casa de Campo Grande, que é o Hospital de Campo Grande, certo? Numa equipe de voluntários que promoviam assistência, como se fosse assistência social às pessoas que estavam no hospital, né? Então, a gente fazia visitas semanais, a gente levava material de higiene pessoal, a gente arrecadava roupas, e eu participei desse trabalho durante aí quase um ano, mais ou menos, na Santa Casa de Campo Grande. E, Bianca, por que é interessante o voluntariado? As empresas grandes, elas veem o voluntariado como um diferencial. Eu sempre vi isso pelas empresas grandes que eu passei, pelas multinacionais que eu passei. Isso é parte dos valores da empresa. Eles dão muita importância social e em questões ambientais também. Então, você ter isso no seu currículo te traz um diferencial. Ah, Bianca, não tenho condições de sair do Brasil financeiramente, ou por N motivos, não quero sair agora, quero primeiro terminar minha faculdade. Ok, faça voluntariado na igreja que você participa, faça voluntariado nos hospitais da sua cidade, nas ONGs da sua cidade. Busque maneiras de atingir aquele objetivo, certo? Idiomas. Eu comecei a fazer o meu curso de inglês na época de faculdade, eu fiz pela FISC, foram mais ou menos, acho que 5 anos de inglês. Me formei, fiz a prova de proficiência, na época eu fui classificada como intermediário, mas era tipo intermediário 1, era o primeiro ali, né? E na época que eu me mudei para Dourados, eu tive a oportunidade de fazer curso de espanhol também na FISC. Eu gostava muito da FISC, então eu acabava voltando sempre para a FISC. O espanhol, para mim, ele foi uma tentativa de também ter mais um diferencial no currículo, porque eu estava vendo que o mercado de trabalho não estava exigindo só uma segunda língua, então isso já não estava sendo suficiente, e daí eu comecei a buscar pela terceira língua, e foi aonde eu optei pelo espanhol. Pelo fato da minha família ser do Paraguai, as minhas tias já falam espanhol, então para mim se tornou até um pouco mais fácil. E a gente é vizinho ali de países que falam espanhol. E a questão do português nativo. Eu também fiz alguns cursos na faculdade, que foi esse Black Belt e Green Belt em Lean Six Sigma, que é essa filosofia que eu falei para vocês do Lean, que veio lá da Toyota. Então, esses cursos, eles surgiram a oportunidade de eu fazer na época da minha graduação, eu abracei essa oportunidade. Fiz também cursos de AutoCAD pelo Senai, eu lembro que na época era bem barato, na época de faculdade também. Fiz curso de Microsoft Project, tudo que aparecia na minha frente de panfleto de curso eu fazia, buscando sempre esse diferencial no currículo. E aqui na Austrália eu tive a oportunidade de fazer um curso de Excel intermediário pela minha empresa. Então a minha empresa ela promove uma gama de cursos anuais para quem é funcionário, e eu consegui fazer esse curso de Excel intermediário. E aqui na Austrália eu também tive que tirar algumas licenças, porque para você trabalhar em determinadas áreas, você precisa fazer um curso, geralmente é a duração de 1 dia, 2 dias no máximo, passar numa prova e eles te dão essa licença, essa permissão de trabalho. Eu tirei 2 licenças, que foi primeiro foi o White Card, que é uma licencinha, um cartãozinho, vou até mostrar aqui para vocês. Não, vocês não conseguem me ver, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Ele é um cartãozinho para você poder trabalhar. A gente consegue ver sim. Consegue? Ah, perdão. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse daqui é o do Yellow Card, mas é assim, é um cartãozinho que ele te permite trabalhar em determinadas áreas. Esse do Yellow Card, ele é para operar, como que chama aí no Brasil, meu Deus? Aqui chama de scissor lift, que é um tipo de empilhadeira em formato de tesoura, que você anda com ela para frente e para trás, sobe e desce. Geralmente o pessoal usa isso bastante para construção civil ou para limpar partes mais altas. É um tipo de empilhadeira, vamos dizer assim.
Então, esses cursos, eles me possibilitaram isso. Então, eu tenho o Yellow Card, que eu posso pilotar empilhadeira, essa de scissor, que é a de tesoura, formato de tesoura. E eu também tenho o White Card, que é um cardzinho que me permite trabalhar em ambientes de construção civil. Então, eu posso trabalhar tanto como, limpeza de construção civil, assim como engenheira dentro de uma obra de construção civil. Então, eu preciso dessas licenças. Bom, dicas que eu dou para vocês, já vamos caminhar ali para o nosso final também. Primeiro, notas e histórico escolar fazem muita diferença, e eu estou tendo esse pensamento só agora, infelizmente, mas assim, graças a Deus, eu sempre tive boas notas, sempre, né, fui mais nerdzinha na faculdade, só que quando você vai fazer um processo imigratório, que é o que a gente está participando agora, eu e meu marido, nesse processo de sponsor, eles pedem todo o seu histórico escolar, e eles pedem as suas notas, e eles fazem uma avaliação da sua nota. Então, ali você já pode ser penalizado e já pode não poder nem ultrapassar para as próximas etapas, porque você não tem uma nota de histórico escolar suficiente para isso. Então, assim, o que vocês fazem hoje na faculdade é de extrema importância para o futuro de vocês, isso aí é indescritível. Outra coisa, não busquem perfeição, porque a gente nunca está 100% pronto. Então, não esperem ter o inglês fluente, avançado, upper intermediate, para vocês candidatarem a vagas, para vocês participarem de processos seletivos em inglês. Porque o exterior, né, as empresas de outros países, elas não estão buscando pessoas com inglês fluente. Elas estão buscando pessoas com habilidades, com skills. O inglês fluente você adquire com o tempo, ele é uma consequência, ele vem naturalmente. Precisa passar por um ano, algumas pessoas em um ano conseguem já ter um inglês muito melhor, outras em 2, outras em 3, mas ele vem, ele acontece. Buscar feedbacks. Feedback é de extrema importância. Então, assim, tentem colocar no dia a dia de vocês, na empresa que vocês trabalham, que vocês fazem estágio, perguntem, vão atrás do seu chefe, peçam feedbacks mensais, isso ajuda vocês a entender no que vocês estão pecando ou não, no que vocês têm de pontos fortes e fracos. Então, essas pessoas com mais vivência profissional, elas conseguem te direcionar. Então, assim, buscar feedback de chefe, de professor, de processo seletivo que você não foi aprovado. Ixi, quantas milhões de vezes eu mandei e-mail perguntando, após a pessoa me falar assim, olha, você não foi aprovado para esse processo seletivo, eu respondi os e-mails perguntando quais os motivos. E daí eu usava aquilo para os próximos processos seletivos. Então, por causa do seu inglês, ou então por causa do seu visto, ou então por causa que faltou tal curso. Isso foi construindo essa minha trajetória. Eu fui entendendo onde eram os meus gaps. Não tenha medo de falar que não sabe. Não minta, não inventem informação. Fala que você não sabe aquilo que, em processo seletivo, por exemplo. Já trabalhou com tal coisa? Não trabalhei com tal coisa. Porém, eu trabalhei com tal. E daí os skills que eu aprendi ali podem ser aplicados para essa vaga X que você está me oferecendo. Então, assim, não tenham medo de falar que vocês não sabem. O que não pode é mentir. Não tenha medo de perguntar. Perguntar por que você não passou no processo seletivo, perguntar o que eles estão buscando daquela vaga, perguntar para pessoas que estão em cargos que vocês admiram, o que essas pessoas têm para terem conseguido chegar naquele cargo. Quantas vezes eu perguntava para gerente das empresas que eu trabalhava, eu falava assim, mas ok, você é gerente hoje, mas o que te levou, né, para esse cargo de gerente? O que você estudou? Qual faculdade você fez? Que curso? Eu era curiosa, eu ia atrás. Explore novas técnicas, novos cursos, novas áreas, novos lugares, novas pessoas. Então, assim, não tenha medo de migrar de áreas dentro da sua formação. Hoje eu estou trabalhando no setor da qualidade, que é uma parte da engenharia de produção. Porém, eu já trabalhei no setor comercial, que é também uma parte da engenharia industrial. Só que, assim, não gostei do comercial. Então, assim, se permita viver, se permita entender o que você gosta e o que você não gosta dentro da sua área de formação. Defina metas pessoais, curto, médio, longo prazo. Não espere chegar num outro país para você conversar com um agente de imigração. Se você tem a vontade de migrar, já faça isso estando no Brasil mesmo. Um exemplo, né? Entenda qual nível de inglês ou de espanhol ou de alemão você quer ter dentro dos próximos 2 anos. Então, assim, defina essas suas metas.
Como eu já falei, existem N caminhos e N opções. Essa foi a minha história, esse foi o meu caminho, essa foi a minha trajetória de visto dentro da Austrália. A Austrália foi o país que eu escolhi, mas assim, existem N países, existem Estados Unidos, existe Europa. Esse mesmo processo de sponsor, né, de patrocínio, ele existe em outros países também. Então, assim, entenda o que você gosta, quais são as suas afinidades, que cultura que te atrai, para você começar a entender quais são as opções naquele país. Busque ser resiliente, se adaptar. Se adaptar é diferente de se conformar. Eu fiquei um mês trabalhando de hospitality aqui, que foi essa época que eu trabalhava como garçonete, né? Foi mais ou menos um mês. Eu me adaptei àquele trabalho, eu não tinha problema nenhum com aquele trabalho, eu era grata com aquele trabalho, porém, eu não me conformava, eu não queria entender que era só aquilo que eu tinha para mim. Eu queria ter uma ambição natural de buscar outras coisas também. Ambição natural, certo? Que é você fazer o que te oferecem muito bem feito, né? O que você se propõe a fazer, faça bem feito, porém, não desista de buscar algo melhor. Então, é isso que eu falo sobre se adaptar ou se conformar. Procure vagas, procure profissionais, entre no LinkedIn, fuce o LinkedIn, entenda quais cargos te atraem, pessoas que têm esse cargo. Hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor, então assim, eu quero trabalhar como engenheira de projetos nos Estados Unidos. Procura americanos que são engenheiros de projeto, entenda o que eles têm no currículo deles, quais cursos eles fizeram. Só um exemplo, né? Aqui eu tô falando sobre engenharia porque é a minha vivência, mas administração, agronegócios, qualquer área que vocês estiverem estudando. E outra coisa, muito importante, veja quantos anos de experiência é necessário. Eu conheço muitas pessoas que por exemplo, saiu do Brasil com 2 anos de formação, 2 anos de trabalho no Brasil, e que se talvez ela tivesse ficado 1 ano a mais no Brasil trabalhando e depois mudado para a Austrália, ela já poderia ter aplicado para esse tipo de visto de sponsor, que é um sponsor um pouco mais rápido. Então, assim, entenda os caminhos antes de vocês saírem, porque às vezes tem coisas que vocês podem continuar fazendo no Brasil que vai servir para um futuro processo imigratório, caso vocês queiram, ou para uma futura vivência de 6 meses ou de 1 ano em outro país. Estude ou faça provas de inglês antes mesmo de sair do Brasil. Eu fiz o TOEFL no Brasil, não alcancei a nota mínima na época do Ciências Sem Fronteiras, só que isso me fez entender que eu precisava estudar e o que eu estava pecando, o que eu estava errando. Então, assim, não espere para vir para cá para vocês, né, aplicarem para essas provas. Hoje em dia a gente tem acesso no Brasil, a gente se candidata pelo site, paga e faz a prova. Pelo menos, né, quebra aquele gelo da primeira vez de uma prova de proficiência. E se necessário, caso você tenha interesse em imigração, converse com um agente de imigração, que é extremamente de pura importância também. Bom, aqui estão os meus contatos. Esse é o meu telefone da Austrália, que é o único que eu tenho hoje em dia, o meu e-mail e o meu LinkedIn. Eu vou também mandar o meu link do LinkedIn aí no chat. E agora eu estou aberta para perguntas e eu gostaria de ver os rostinhos de vocês. Stop. Vamos lá, pessoal, perguntas, aproveitem. Licença, boa noite, Bianca. Eu tenho a pergunta de como foi para você se adequar tanto na vida como, por exemplo, assim, amizade, né? Que é a coisa que a gente mais vê que a gente perde saindo para fora é amizade, família. Como foi para você se adaptar num lugar tão longe e tão diferente daqui? Eu acho que essa é uma das piores partes, né? Os 6 primeiros meses, eles foram muito difíceis mesmo. Por quê? Porque a gente veio sem inglês, basicamente assim, beleza, eu cheguei com inglês intermediário, ok. Mas tem um quesito, vergonha, que ninguém te conta. Então, independente de você saber falar a gramática, saber falar as colocações no passado e tudo mais, a hora que você vai falar, você faz basicamente mímica no primeiro mês inteiro, porque você tem vergonha de falar, tem vergonha de errar. Então, assim, é ruim, mas passa. E o que vai fazer você evoluir mais rápido são as suas escolhas. Então, por exemplo,
Vou dar um exemplo bem claro. Nós escolhemos morar com um australiano durante 1 ano. Essa foi a prova de fogo. Ele era um australiano com alma de brasileiro, porque, assim, era uma pessoa extremamente amigável, alto astral, maravilhoso, a gente amava morar com ele. Só que o inglês dele era muito difícil, era um sotaque muito forte, e eu e meu marido, a gente não falava, né, tinha vergonha, enfim. E essa pessoa, ele chama Rafael, o australiano. O Rafael, ele ajudou muito a gente no primeiro ano a desenvolver esse inglês. Foi basicamente uma aula de inglês diária, né? Então, a gente não tinha vergonha de errar. A gente tentava até fazer piada em inglês, sem nem saber falar inglês. Então, assim, quebrou muito o gelo, nos ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço brasileiros que moraram desde o primeiro momento com outros brasileiros. E daí você olha essas pessoas hoje em dia, elas têm 3 anos, né, 4 anos de Austrália, e elas ainda não falam inglês tão bom. O meu inglês, ele não é bom. O meu inglês ainda é intermediário, tá? Na verdade, ele não é um intermediário. Ele é um upper intermediate. Ele é um estágio antes do avançado. Então, tem o intermediário, tem o upper e tem o avançado. Eu tô no meio aqui, eu tô no upper. E eu sei desse meu nível de inglês por causa da minha prova. Eu fiz a prova do IELTS, que é uma outra proficiência de inglês também. Então, assim, eu tô há quase 2 anos de Austrália. Eu tenho 1 ano e meio e ainda não tenho inglês avançado. Então, assim, entendam que é um processo. Só que você tem que se colocar à prova nesse processo. Você tem que buscar falar inglês. Você tem que buscar sofrer menos. Ou então, se for para sofrer, que sofra só nos primeiros meses. Porque se a gente não sai da zona de conforto, o processo ele vai ser dolorido e demorado. Então, eu preferi que fosse rápido e dolorido, né? Eu escolhi já quebrar esse primeiro gelo no começo. A questão da distância pega muito, porém, um ponto positivo que me ajudou foi o fato de ter saído de casa para estudar com 17 anos. Então, isso me ajudou a ser um pouquinho mais independente. Sofro com a distância da família, sim, porém não tanto por ter desenvolvido essa dependência, né? Essa independência, vamos dizer assim. Que mais? Clima pega bastante. O primeiro ano eu achava que eu ia morrer congelada e eu nem tinha pegado tanto frio assim. Mas é porque o seu corpo não está acostumado, porque você não sabe quais as roupas certas comprar. Então, são dicas que você vai pegando com o passar do tempo. O inverno desse ano, a gente já está tirando de letra comparado ao inverno do ano passado. Então, assim, são coisas que a sua vivência, você vai se adaptando. Você não tem outra opção, na verdade. Se você escolheu aquilo, você tem que se adaptar sorrindo e reclamando um pouco menos, né? A verdade é essa. Dá para me ouvir certinho? Sim. Dá? E em algum momento você pensou em voltar para o Brasil? Sim. Pensei em voltar e cheguei a olhar preço de passagem, quase comprei, que foi na época que eu estava nesse 1 mês que eu comentei que eu estava trabalhando como garçonete. Infelizmente, eu tive uma experiência um pouco ruim, que foi um desses meus 3 trabalhos. Eu peguei um chefe de cozinha muito complicado. E aqui, nesse meio gastronômico, nesse meio de cozinha, de cooking, existe essa cultura do chefe de cozinha geralmente ser uma pessoa mais rígida, mais brava, igual esses programas que a gente vê na TV, né, os Masterchef da vida. E eu tive essa falta de sorte de pegar um chefe assim, e isso me traumatizou um pouco. A ponto de... Ele falava do meu inglês, ele era um pouco grosseiro, e isso me traumatizou a ponto de eu desenvolver um início de síndrome do pânico. Isso tudo em 1 mês. Então, assim, teve essa parte ruim do processo, mas, ao mesmo tempo, eu tive todo um apoio do meu marido e da minha família, eu consegui entender o que estava acontecendo, e eu consegui entender que essa minha síndrome do pânico, ela não era causada pela Austrália ou pela distância da família, ela era causada especificamente naquele local de trabalho. E como que eu entendi isso? Eu entendi isso porque um dia eu cheguei para trabalhar e a hora que eu coloquei o pé dentro desse local, eu desenvolvi uma crise de pânico. E daí eu entendi que estava vinculado àquilo. E na época eu fiz terapia também. Assim, o primeiro ano do imigrante é normal fazer terapia também, tá, pessoal? É natural. É muita informação para a gente absorver.
Então, durante todo esse processo, eu entendi que veio dali. E daí o que eu fiz? Rapidamente pedi demissão daquele trabalho e consegui suavizar um pouco esses sintomas desse início de síndrome do pânico. E daí, a hora que eu consegui um emprego na minha área, nossa, foi embora a síndrome do pânico, foi embora todos os problemas. Então, realmente estava vinculado a essa questão profissional. Sim. Oi, Mariana. Boa noite. Eu queria perguntar o que você sente ou que você viu a partir do resultado dessa prova de proficiência que falta para você adquirir esse avançado no inglês, porque para mim eu pensei assim, passou muito tempo e ainda você está nesse upper intermediate, né, tipo. Sim. A prova de proficiência, ela não pode ser um divisor quando a gente fala em nível de inglês. A prova de proficiência, ela é como se fosse um concurso. Então, assim, você tem que fazer ela do jeito que o examinador quer que você faça. Eu conheço pessoas que elas têm inglês muito melhor que o meu e que elas tiraram notas abaixo que a minha nessa prova de proficiência. Porque são truques que você tem que saber, é uma forma específica de fazer aquela prova. O TOEFL tem a sua forma, o IELTS tem a sua forma, o teste de Cambridge tem a sua forma. Então, assim, você estuda para aquela prova, você aprende o beabá, a receita de bolo de como é que você faz ela, você faz. Só que aquela nota, ela não vai te dizer no dia a dia que realmente o seu inglês é bom ou ruim. Entende? Ela vai te dar um resultado. E para que eu preciso dessa nota? Eu precisava fazer essa prova por causa do meu processo do próximo visto. Então, ele exigia uma nota mínima para mim aplicar e do meu marido também uma nota mínima. Então, é por isso que a gente foi obrigada a fazer a prova. Mas, assim, no meu dia a dia, o vocabulário que eu uso no dia a dia, ele não é o vocabulário que caiu na minha prova do IELTS. Tanto é que mesmo eu tendo 6 meses de Austrália, quando eu entrei nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente, eu fiquei 1 mês praticamente fazendo mímica dentro da minha empresa, mesmo após ter ficado 6 meses na Austrália. Por quê? Porque eu tinha um inglês que era um inglês do dia a dia, não era um inglês específico para trabalhar dentro de uma empresa de cereal. Então, assim, era nome de maquinário diferente, era nome de processo produtivo diferente. É um linguajar extremamente específico, então eu demorei 1 a 2 meses para entender isso. E não tem outra maneira de você aprender se não é vivendo. Graças a Deus, eu estou num país onde eles estão acostumados a receber imigrantes, eu estou numa empresa onde a diversidade cultural é gigantesca, então, assim, todos tiveram extrema paciência de me ensinar, diferente do chefe de cozinha, que só me julgava pelo meu inglês, nesse meu ambiente que eu trabalho atualmente, não. Eles me ensinaram, eles entendiam que eu era a imigrante que tinha recém-chegado, que não sabia falar, que só fazia mímica, tiveram paciência, e hoje em dia, após quase 1 ano de empresa, eu já me viro muito melhor. Então, assim, não se meça por uma prova de proficiência, porque ela é uma receita de bolo. Quem mais? Entendi, obrigada. Imagina. Oi? Sim, Marcelo. Eu queria saber, primeiro a questão, você falou das notas, né? Daí eu queria saber, tipo assim, quão criteriosos eles são, e se é uma coisa mais, tipo, se você tem um mínimo, a partir de agora a gente avalia pelas competências, ou se é uma coisa mais classificatória, tipo... E com relação ao custo de vida, tipo, tanto quando você começou, que você fazia essa parte de garçonete, o pickpacker, né? Como que era, tipo, quanto que sobrava no final do mês, você conseguia ter uma qualidade de vida aí, e agora trabalhando, mas tendo que juntar para o visto, tipo, como que está a situação? Bom, primeiro sobre notas histórico-escolar. O meu primeiro contato com essa questão de histórico-escolar foi quando eu comecei a ver uma possibilidade de me aplicar para doutorado nos Estados Unidos, antes de eu pensar em Austrália. No meu primeiro ano de mestrado, eu comecei a entender o que era um doutorado nos Estados Unidos, porque eu tinha alguns amigos que estavam fazendo engenharia industrial nos Estados Unidos. Então, eu entrei nos sites e comecei a ler os editais.
E nesses editais falavam sobre esse histórico escolar. Só que lá, assim, eu só li, tá? Então eu não tenho um conhecimento com certeza para falar sobre isso. Mas o que eu vi existem alguns rankings. E eles fazem como se fosse uma média de notas mesmo, e daí você é classificado em algum desses rankings. É como se fosse, acho que um ABC, algo assim. Mas, assim, todas essas informações vocês podem ter acesso aos editais dessas universidades, tanto nos Estados Unidos como na Austrália, em qualquer lugar. Mas, geralmente, é assim, geralmente você tem que traduzir o seu histórico escolar, e daí as suas notas, tem um cálculo lá que algumas universidades fazem, um cálculo matemático, enfim, algumas exigências, que faz com que você se nivele as notas deles, de como eles, porque a grade curricular, a grade escolar deles é diferente. Como? Eles usam conceito, né? Isso, é alguma coisa assim. Eu não fui muito a fundo desse assunto porque eu acabei optando em não fazer doutorado, mas pelo que eu me lembro era mais ou menos assim. E aqui no meu processo seletivo, não, desculpa, no meu processo de sponsor, o histórico escolar que foi analisado foi o do meu marido. Por quê? Porque a gente está aplicando o sponsor através dele, da empresa que ele trabalha, e eu vou aplicar como partner, como um esposa, no caso, né? Então, para ele fazer a validação de diploma dele, foi exigido o histórico escolar e analisado o histórico escolar dele. Então, era a primeira etapa do processo do visto era validar o diploma. O que é validar o diploma? É você ser engenheiro de produção também na Austrália. Então, hoje, o meu marido é engenheiro de produção na Austrália porque ele validou o diploma dele, que a gente chama aqui como Skill Assessment. Eu ainda não validei o meu diploma. Eu trabalho no setor de qualidade com o diploma que eu tenho do Brasil. Então, é como se na Austrália eu não fosse engenheira ainda, é como se fosse isso. Só que por que eu estou trabalhando na minha área, dentro de uma indústria, mesmo sem ter o meu diploma validado? Porque o meu curso, ele não exige assinar projeto. Igual, por exemplo, um arquiteto assina projeto, um engenheiro civil assina planta. O meu curso de engenharia industrial, ele não tem isso, só se eu quisesse fazer processo construtivo de planta de indústria, se eu fosse para a área de construção civil voltada para a indústria, para a fábrica. Aí talvez eu teria que validar o meu diploma. Para trabalhar no setor de qualidade, eu não tenho que assinar nada como uma engenheira, tendo que ter um CREA australiano, entende? Então, não é obrigatório que eu faça essa validação. Então, assim, cada curso tem a sua exigência. Por exemplo, curso de direito. Curso de direito, você não consegue validar o curso de direito do Brasil na Austrália. Então, muitas pessoas têm que começar a fazer a graduação na Austrália novamente, se elas querem atuar como advogados. Então, cada curso tem uma exigência. Eu tenho uma amiga que faz, eu acho que é da área de farmácia, se não me engano. O dela, ela consegue validar, se não me engano, também. Eu conheço alguns amigos da área de bioquímica, que eu acho que não consegue validar. Se não me engano, também não tenho certeza, tá? Não tô falando com propriedade aqui. Mas, assim, vocês têm que entender pro curso de vocês, o que é possível ou não. E quem vai te dizer isso vai ser o agente de imigração. Oi, Bianca, Oi, boa noite. Tá ouvindo certinho? Sim, tudo certo. Eu queria perguntar se foi mais fácil para você a adaptação em relação a ser casada e ter ido com alguém já junto, sabe? Para um novo país, se essa decisão foi em conjunto e como que isso impactou o seu processo, porque às vezes muitas pessoas vão sozinhas, né? E aí talvez o fato de ficar em casa com outros brasileiros seja por conta disso, por conta de ter uma convivência mais fácil, não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim. Felipe, antes de eu responder a sua mensagem, eu acabei de ver que meu notebook está sinalizando que está com pouca bateria, porém o notebook do trabalho, o carregador está lá. Então, caso eu caia, eu vou entrar pelo celular. Se eu sumir, eu já volto pelo celular, tá? Que eu estou com o link aqui. Bom, vamos lá. Eu falo, é até feio eu dizer isso, mas assim, eu falo que eu acho que eu não tomei essa decisão de emigrar antes porque eu não era casada. Então, assim, isso me ajudou muito, mas é a personalidade da Bianca, ok? A Bianca, ela é extremamente independente para muitas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo,
eu me sinto muito melhor aqui estando com o meu marido. Então, assim, entre aspas, eu tenho essa dependência dele, vamos dizer assim. Então, o meu processo, ele foi mais leve emocionalmente, porque eu tinha ele. E eu sei que não é o que acontece com todo mundo. Quando eu fui para a Turquia, quando eu fiz os meus 3 meses na Turquia, eu sofri um pouco mais, mas ao mesmo tempo também eu vivi coisas que uma pessoa solteira vive. Então, assim, eu me abri muito mais para amizades. Eu acho até que na época o meu inglês ele desenvolveu até muito mais rápido na Turquia do que na Austrália, porque na Austrália eu acabava conversando muito em português com meu marido em alguns momentos. Então, assim, tem prós e tem contras, não tem uma regra. Existem também situações de pessoas que vieram casadas ou que vieram namorando e que se separaram no primeiro ano, porque, assim, o primeiro ano é muito difícil para duas pessoas morando juntas, já é difícil, imagina 2 pessoas morando juntas num país novo, onde ninguém conhece nada. Então, assim, existem N situações de pessoas também que terminaram o relacionamento, enfim. Mas para mim deu certo, graças a Deus. Para mim, eu casei e logo em seguida eu vim para a Austrália. Para mim foi muito rápido. Eu casei em novembro. A gente se mudou em dezembro. Então a nossa lua de mel foi num país que a gente parou no meio. Então a gente saiu do Brasil, parou na Tailândia. A nossa lua de mel foi na Tailândia e a gente foi para a Austrália. Então, foi o primeiro ano de casamento e o primeiro ano como imigrante. Então, foi muito complicado, mas deu certo. Teve os prós e os contras, lógico, mas foi o que funcionou para mim. Maria Fernanda fez uma pergunta aqui no chat. As pessoas são amigáveis ou mais fechadas? Os australianos? Bom... depende. Acho que a Elaine até pode me ajudar, né, professora? Que a senhora também tem propriedade para falar da Austrália. Eu vivi os 2 cenários. Eu vivi australianos extremamente fechados. Eu trabalho com uma australiana que é bem fechada. Mas eu também vivi uma situação de um flatmate, que é o Rafael, que foi a pessoa que a gente morou durante 1 ano, que, meu Deus do céu, amo o Brasil, quer ir para o Brasil, extremamente amigável, extremamente... conversador, então assim, mas em geral, eles são um pouquinho mais fechados. Para você desenvolver uma amizade um pouco mais profunda, para convidar para ir para casa, eles são realmente um pouco mais fechados. Tudo você tem que marcar com muita antecedência, então assim, é totalmente diferente da nossa cultura. Né, Erlaine, o que você viveu de experiência? Foi mais ou menos assim? Sim, muito similar. Só que, como brasileiros, nós temos uma grande vantagem, porque a gente não tem aquele rótulo de um país que está em guerra, de grandes problemas, assim. A gente tem os problemas que a gente sabe, mas também nós temos o rótulo de um país muito alegre. Então, a primeira coisa que eles devem continuar falando, né, futebol e carnaval, que é o que a gente não gosta de ser conhecido só por isso, mas eles têm muita curiosidade em relação ao Brasil. Então, eu tive a oportunidade de conviver com australianos, conviver com iranianos, com pessoas da Nova Zelândia, de Moçambique, Angola. Então, tudo que era estudante de outros países, do Chile, da Argentina, a gente aproveitava para esse intercâmbio cultural. Mas os australianos, como eles trazem muito da cultura inglesa, o inglês ele é muito mais formal, muito mais reto. Ele, assim, a professora me encontrou na universidade, ela conversou, me cumprimentou. Eu fiquei 11 meses na universidade interagindo com ela quase que semanalmente. E no último dia que eu estava lá, ela me convidou para tomar um chá na casa dela. Então, uma coisa que no Brasil chegou um estrangeiro, a gente vai convidar na casa, vai fazer uma comida. Só que, por outro lado, não me faltou nada. Tudo que eu precisei para desenvolver a pesquisa, ela disponibilizou muito além do que eu esperava. Então, eu acho que, assim, eles são formais, eles atendem naquilo que a gente necessita e, assim, eu não tive grandes problemas também. Mas, assim, eu acho que o meu maior problema com os australianos é o que a Bianca falou. A gente, quando chega, a gente tem a impressão que a gente não estudou inglês. É muito difícil, a língua é muito difícil.
Mas, por outro lado, é um país, assim, eu não sei Sydney, porque a gente morou em Brisbane, que é mais ao norte, nordeste, né? A gente tinha uma tranquilidade de andar à noite, a segurança dos locais é uma coisa, assim, encantadora, sabe? Assim, você não percebe risco no seu dia a dia, pelo menos na época que a gente morou. Então, assim, um país belíssimo, com muito sol, né, Bianca? Sim, e eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Brisbane, mas aqui em Sydney é um clima bem interessante. Aqui é muito comum, essa questão da segurança, a senhora falou, eu lembrei de uma prática que eles têm aqui. É muito comum, às vezes, no fim de semana, na época de calor, o pessoal ir para as festas no sábado à noite, eles saem das festas e vão dar um mergulho no mar, vão dar um mergulho na piscina que tem na praia. Então, assim, é uma realidade que a gente não vê no Brasil. Primeiro, porque eu não morava em cidade de praia, e segundo, porque você tem medo de, sei lá, de entrar na praia à noite sozinha, de deixar suas coisas ali na areia enquanto você vai dar um mergulho. E assim, aqui não tem isso. Eu não me lembro a última vez que eu caminhei e olhei para trás para ver se alguém tinha me seguido. Então é muito diferente, é muito diferente. Tem uma pessoa, o Nelson está perguntando se eu já me deparei com algum animal perigoso. A Austrália ela é muito famosa por ter os animais mais perigosos do mundo, né? A gente escuta muita história, mas eu ainda não me deparei. Já viajei para meio de mato, já viajei para praia, que você tinha que fazer uma trilha para chegar na praia, mas ainda tive a sorte, né, de não me deparar. Mas é muito comum, principalmente as aranhas. As aranhas o pessoal fala bastante. Teve um animal, na verdade, que eu me deparei, que foi uma cobra. Acho que eles chamam de red belly, alguma coisa assim, que é uma cobra que ela é preta em cima e embaixo a barriguinha dela é toda vermelha. Ela é muito perigosa. A gente passou do lado dela e não viu. A gente viu depois que tinha passado, porque uma outra pessoa viu e daí a gente voltou e falou, meu Deus, eu acabei de passar por esse caminho. Do lado, assim, era uma trilha, ela estava do lado, eu passei do lado dela. Mas tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Ao mesmo tempo que tem os cangurus fofinhos e os koalas lindinhos, que dá vontade de você pegar no colo, tem também as aranhas e as cobras, né, que podem te matar. Então, é só saber onde você está andando, pedir informação, né, não ficar dando uma de estrangeiro, né, que não sabe o que está acontecendo, perdido. Tem que buscar informação, sim, mas não é todo esse trauma aí que o pessoal prega, não. Mais alguma pergunta? Bianca, enquanto eles pensam... o Natan, pode falar, Natan, depois eu faço a minha pergunta. Consegue me escutar? Sim. Boa noite. A minha pergunta, espere que eu anotei. Como foi seu processo seletivo e quanto tempo durou? E o que você acredita ter sido um diferencial como brasileira entre os outros candidatos? Meu processo seletivo, você fala dessa atual empresa, certo? Isso, da Kellogg's. Então, vamos lá. Eu primeiro mandei meu currículo, conforme eu comentei com vocês, e daí esse currículo ele foi encaminhado diretamente por RH. O RH me fez uma primeira entrevista via videochamada, fez algumas perguntas sobre visto, sobre questões burocráticas, mas também perguntas da minha carreira, aquelas perguntas bem clássicas, assim, de RH. Não muda muito as entrevistas, tá? É bem parecida com as perguntas do Brasil. E quais foram os seus pontos, sei lá, um desafio que você superou na sua carreira, essas coisas, né, de RH normal, de recrutador. Aí, depois dessa primeira entrevista, eu fui para uma segunda entrevista, que era com o gestor da área, que era o gerente de melhoria contínua, que era a vaga que tinha aberta. Na verdade, tem mais um ponto. Essa vaga que eu entrei, ela não estava aberta, não existia um processo seletivo para essa vaga. Existia um setor de melhoria contínua, porém, eles viram no meu perfil e no meu currículo uma pessoa que daria para acrescentar naquele setor. Mas não existia aquela vaga. Então, assim, tem mais essa questão também, que eu falo que Deus, ele não abre portas, né? Ele às vezes constrói uma porta se for necessário. No meu caso, foi mais ou menos assim. Não tinha porta, não tinha janela, ele construiu uma porta. Então, eu participei dessa entrevista com esse recrutador, que foi esse segundo momento. Num terceiro momento, era uma entrevista presencial na empresa
com esse mesmo gestor. Então, foi RH, gestor da vaga via videochamada e gestor da vaga presencialmente. Nessa terceira etapa, ele me levou para conhecer a fábrica, a gente andou por lá, ele me mostrou para ver se eu gostava, né, se eu me identificaria. A gente teve um bate-papo ali, e daí depois disso, dessas 3 etapas, eles decidiram qual vaga eles iam me colocar, porque inicialmente eles também pensaram em me colocar como operador de maquinário. Só que daí, pelo fato do Lean e tudo mais, dos cursos que eu tinha feito, e por ter tido esse setor de melhoria contínua, eles acabaram optando por me colocar no setor de CI, que é de melhoria contínua. Então, foi assim. As outras entrevistas que eu fiz, a maioria era por, primeiro, ligação. Então, perguntava a parte burocrática e essas perguntas clássicas de recrutador por ligação. Eu só gaguejava no começo. Terrível, não conseguia falar, não entendia o que a pessoa falava por telefone, pedia para repetir 10 milhões de vezes, normal. Mas aí depois você vai pegando uma prática, você vai entendendo que são sempre as mesmas perguntas, então, né, você vai aprendendo a ser mais frio e responder certinho. Aí teve alguns recrutadores que também fizeram videochamada, teve um que é bem legal, que era uma vaga para trabalhar com dados, com análise de dados, com essa questão de Excel, Power BI. Eu nunca tinha trabalhado com dados, mas eu me candidatei para essa vaga, porque eu sou assim, eu vou dando tiro, uma hora eu acerto. E daí chegou na hora da vaga, ele me abriu uma planilha de Excel e falou para eu fazer umas fórmulas lá. E eu não sabia fazer. Então, assim, isso nunca tinha acontecido comigo, mas também foi bom para levar mais a sério os requisitos da vaga, para ler melhor, sabe? Para não passar vergonha. E então, assim, pode ter parte prática, pode ter só conversa, pode ter de tudo, depende. Mas não foge muito de um padrão, não. É meio redondinho, assim, os recrutamentos. Bianca, Sim. dia a dia na empresa, o que você percebe, assim, como você já trabalhou em grandes empresas no Brasil e a Kellogg's é uma grande empresa também, o que você percebe que é a grande diferença cultural, assim, dia a dia? Conta um pouquinho para a gente como é que é a sua experiência. Deixa só eu me desconectar, porque a bateria realmente está acabando. Estou ligando aqui no celular, só um minuto. Conseguem me escutar? Sim, tá ok. Sim, tranquilo. Então, vamos lá. Qual que é o diferencial? Quando você trabalha em empresas que geralmente são multinacionais, elas são empresas que têm muita padronização. Eu percebi isso na ADM, eu percebi isso na Ambev e eu percebi isso na Kellogg. São empresas que elas têm uma rotatividade alta, porque elas têm N setores com N vagas, então é normal as pessoas ficarem 1, 2 anos e mudarem para outros setores dentro da empresa. E elas só conseguem sobreviver se elas tiverem um padrão muito definido, se elas tiverem processos de trabalho muito definidos. Então é por isso que às vezes você chega e você se depara com uma burocracia excessiva. Por exemplo, na Kellogg, atualmente, existem os treinamentos para o meu cargo, quando eu entrei como Sanitation Coordinator, que são os treinamentos online que a gente faz. Então, é uma pancada aí de treinamentos, na verdade, eram uns 10 vídeos, mais ou menos, umas 10 videoaulas, com uma média de meia hora, 1 hora cada uma. E daí você participa desses treinamentos, e daí eles te ensinam o que você vai fazer, o que você tem que saber, né? Quais as coisas que você precisa aprender. Mas tem essa estrutura bem definida de treinamento, e tem toda uma equipe, um suporte, assim, que você pode tirar dúvida. No meu caso, eu sempre tive acesso muito direto aos meus gestores, são muito amigáveis, muito tranquilos de conversar, sempre porta do escritório aberta. Mas isso, assim, não só na Kellogg. Então, eu vi nas outras grandes empresas que eu trabalhei, é meio padrão. Então, às vezes, seria interessante se vocês quem tem, né, uma vontade de, às vezes, sair do país, procure empresas na sua cidade que não são brasileiras. Igual em Campo Grande. Em Campo Grande, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana que tinha uma unidade em Campo Grande. Então, aí você já vai começando a entender como é que elas funcionam. E não muda muito para outro país, o que muda só é o idioma
e assim, mas os processos são os mesmos, a didática é a mesma, os procedimentos, então é basicamente isso. E geralmente todas elas têm essa estrutura de treinamento bem definida. Outro exemplo, a Ambev. Quando eu entrei na Ambev, eles me deram um livro na minha mão que era dessa grossura, que eles chamavam, era a Bíblia do setor. Então eu tinha que ler aquela Bíblia do setor, e lá tinha tudo que eu precisava saber. Então lá tinha os processos que eu tinha que fazer, as planilhas que eu tinha que preencher, o que eu tinha que buscar nos clientes, tinha todo o meu dia a dia de trabalho estava escrito lá. Então esse era o treinamento deles. Era uma maneira mais informal, mas era um treinamento. Então ao mesmo tempo que você ia lendo lá conforme as necessidades iam surgindo, você também tinha acesso direto ao seu gestor, podia tirar dúvida. Enfim, mas geralmente em resumo é isso. Essas empresas grandes, elas têm processos mais definidos. Só que quando a gente fala em trabalhar fora, você pode trabalhar fora numa grande empresa, numa multinacional, mas você pode trabalhar fora numa empresa pequena. Então, eu vou dar o exemplo do meu marido. Meu marido, ele trabalha numa empresa de laticínio, que é uma empresa que tem menos de 10 funcionários. Eles são, acho que em 7 pessoas, em 6 pessoas. Totalmente o oposto do que eu vivo na minha empresa. Eles não têm processos, os processos de qualidade são muito diferentes, não são tão criteriosos, não são rigorosos, são bem mais desorganizados, que é a mesma coisa que você vê também no Brasil. Então, é igual eu falei, muda o idioma, mas a cultura empresarial de uma empresa pequena e de uma empresa multinacional, ela é basicamente a mesma. Respondi. Sim. Alguém mais, gente? Aproveitem que a Bianca dedicou o dia para a gente hoje. Afonso. Bianca, Sim. obrigado por compartilhar sua trajetória conosco, né? Realmente é muito inspiradora. E durante a sua fala você comentou alguma questão, né? Até nas suas dicas você deixou sobre o feedback. Feedback foi alguma coisa, foi um conteúdo que nós conversamos, né? Durante a disciplina. E a pergunta é a seguinte: como que é essa cultura do feedback aí na Austrália, né? A gente comentou que os australianos tem mais essa questão, assim, de serem mais fechados, né, em relação a essa questão de aproximação. Então, como que é isso no dia a dia? Você tem que pedir ou tem uma política na empresa em relação ao feedback? Vocês têm rodadas trimestrais, quinzenais, mensais? Poderia compartilhar com a gente um pouquinho? Sim, essa cultura de solicitar feedback foi um skill que eu tentei puxar para mim na época que eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas. Eu vi a importância daquilo durante uma matéria e eu falei, bom, eu vou tentar trazer isso para minha carreira. E a grande maioria das empresas que eu passei, principalmente as maiores, elas já têm isso como parte do processo de RH da empresa, que é a parte de desenvolvimento pessoal, treinamento e desenvolvimento de funcionários. Então é muito estruturado, já tem todo um processo a seguir, por exemplo, do mês de janeiro ao mês de fevereiro, você tem que fazer a sua autoanálise. Coloca as suas habilidades, o que você quer desenvolver, quais são as suas metas dentro da empresa. Nos meses de junho a julho, você tem o primeiro feedback semestral com seu gestor, para entender se aquelas suas metas foram alcançadas ou não. Você tem que reformular o seu plano de desenvolvimento ou não. Então, geralmente é assim. Aqui na Kellogg, eu estou tendo a oportunidade de fazer a minha autoanálise agora. Eu ainda não fiz. Por quê? O que aconteceu comigo? Como eu tinha o visto de Covid, quando eu entrei na Kellogg, que foi há 1 ano e meio atrás, eu não fui contratada como funcionária Kellogg no começo. Eu era como se fosse uma contratada terceira. Eu era como se fosse uma consultora deles. Então, existia uma empresa de recrutamento que pagava o meu salário, só que eu trabalhava só para Kellogg. Isso são questões burocráticas, enfim, que eu não entendo muito, mas que é uma prática bem comum aqui na Austrália. Então, eu fiquei mais de 8 meses, eu acho,
como quase um ano, na verdade, como não, mas eu entrei em julho do ano passado. Eu fiquei de julho do ano passado até abril desse ano como contratada. Em abril, o meu gestor me ofereceu um contrato de funcionária. O que isso significa? Significa que de abril para frente eu tenho direito a férias, eu tenho direito à licença, sei lá, maternidade, eu tenho direito à licença médica, todos os direitos que um funcionário no Brasil também tem, por exemplo. E até então eu não tinha, até então eu era uma contratada que recebia por horas. Então, se eu trabalhava 40 horas, eu recebia X. Se eu trabalhava 20 horas, eu recebia X. Então, devido a esse meu contrato ser recente, de abril para frente, né? Eu não tenho, sei lá, 2, 3 meses de contrato. Eu tô entrando agora nesse processo de autoanálise e de desenvolvimento de carreira dentro da Kellogg. Mas pelo que eu entendi, existe um plano que eu vou montar junto com o meu gestor. Eu vou colocar quais os cargos que eu quero, de curto, médio e longo prazo. Quais as habilidades que eu preciso para chegar nesses cargos e a partir daí eles vão traçar um plano de carreira para mim. Então, por exemplo, eu tenho a vontade de continuar no setor da qualidade. O meu sonho sempre foi ser auditora de qualidade. Por ter tido experiência com consultoria, gostar desse trabalho um pouco mais flexível, eu gosto dessa área de auditoria. Então, o meu plano de carreira para a Kellogg vai ser voltado para a área de auditoria. Só que para você ser auditor numa empresa multinacional, você tem que ter no mínimo 7 anos de experiência como auditor. Então, assim, é outro cenário. Então, todo esse caminhar, eles vão traçar junto comigo. Ah, o que a Bianca precisa? Poxa, a Bianca precisa de um inglês fluente. A Bianca não dá mais para ser auditora com inglês intermediário. Então, vamos lá, Bianca, você precisa desenvolver o seu inglês e apresentar, sei lá, uma nota X de inglês até tal data. Você precisa ter um conhecimento de food safety, que é a parte de análise microbiológica. Então, o que você vai fazer para desenvolver isso? Ah, você vai entrar num curso, você vai entrar numa faculdade, o que você vai fazer? Então, tudo isso vai ser traçado junto com eles. Então, é mais ou menos assim que funciona na Kellogg e em outras empresas também. Você fica aberto a mostrar o que você quer, quais são os seus objetivos ali dentro, e eles vão te ajudar e te mostrar, segurar na sua mão e te mostrar qual o caminho que você tem que percorrer. Show. Obrigado, tá, Bianca? Imagina. João? Eu queria te perguntar sobre o voluntariado. Eu estava dando uma pesquisada sobre. João, está bem baixinho, te aproxima um pouco mais, por favor. É para me ouvir agora? Sim. Você estava falando sobre o voluntariado. Isso. Eu estava dando uma pesquisada e trabalho complementares, mesmo que na faculdade, como EJ, projetos de extensão e tudo mais, são bem vistos no exterior. Eu queria perguntar sobre o trabalho voluntariado. Você acha que ele tem uma importância muito, muito grande no seu processo, no seu currículo, para essa vaga naquela? Olha, ele é uma. Eu posso dizer que o voluntariado é como se fosse uma pizza, né? Então, o voluntariado ele foi uma das fatias. Não é que ele é a minha pizza toda, mas ele é uma das fatias importantes. Por quê? Porque a gente vive isso no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo da Kellogg. A Kellogg, um dos valores dela está voltado para essa questão, da cultura dela está voltado para essa questão social. Existe um grupo de voluntários de funcionários da Kellogg, então você tem um grupo de voluntariado que você pode se candidatar. E esses voluntários, geralmente, eles cozinham periodicamente, acho que 2 ou 3 vezes por ano, para pessoas que estão em condição como é que a gente chama? Pessoas que têm necessidade, que são moradores de rua, ou pessoas que têm envolvimento com droga. Então, assim, é uma prática que faz parte da empresa. Então, é lógico que a empresa ela vai sempre buscar valores dela, da cultura enraizada dela, que tenham que bater com seus valores como pessoa e como ser humano.
Então, o voluntariado, ele mostra isso para a empresa. Não necessariamente ele tem que ser na Turquia, ele tem que ser falando inglês, igual foi o meu caso, não é isso. Mas é igual eu dei o exemplo, pode ser um voluntariado dentro de uma igreja que vocês possam participar, pode ser um voluntariado no bairro que vocês moram, arrecadação de roupa, arrecadação de alimento, hospital. É mais essa questão de preocupação social que você vê diariamente. Eu vejo, assim, e-mails e e-mails no meu dia a dia sobre essas questões, tanto sociais quanto ambientais dentro da empresa. Então, assim, é parte deles, não tem como falar que não. E o meu voluntariado foi sim uma fatia importante dessa minha pizza para um recrutador, vamos dizer assim, entende? Entendi. Eu queria aproveitar e engajar numa outra pergunta. Você acha que a questão da fluência no inglês foi mais maleável nessa empresa que tu trabalha hoje especificamente, ou é algo mais geral pela cidade, pelo país que acostuma receber estrangeiros para trabalhar devido à necessidade mundial? É uma excelente pergunta. Essa era uma dúvida que eu tinha também, quando eu estava fazendo os meus processos seletivos. E conversando com colegas, a gente percebe que as empresas não estão buscando fluência em inglês. É um fato. Eu conheço pessoas que têm inglês inferior ao meu e que trabalham em empregos melhores ao meu, ganhando salários melhores que o meu. Um exemplo, pessoal da área de TI. Tem pessoas da área de TI que ele trabalha basicamente com computador. Então, assim, ele trabalha mais tratando dados do que falando com pessoas. Ele tem cargos maravilhosos na área de TI, consegue sponsor rapidamente, porque a área de TI é o que mais dá sponsor aqui na Austrália, e não só na Austrália, né? Que é o futuro aí da nação, essa parte de tecnologia e tudo mais. Mas a pessoa tem um inglês básico. E a empresa não tá nem aí, a empresa tá vendo que aquela pessoa tá dando resultado com o inglês meia boca dela ou não. Então não é só, é muito também, vai muito de encontro a qual a sua área de formação. Eu escolhi ser engenheira industrial, eu escolhi me especializar em gestão, trabalhar com uma ferramenta de gestão. Como é que eu vou gerir pessoas e processos se eu não falo inglês? Então foi uma escolha minha. Como é que um advogado vai ser advogado se ele não fala inglês? Como é que ele vai defender a causa de alguém sem falar inglês? Agora, o pessoal do TI, como é que. Será que ele precisa? Se ele vai trabalhar com computador, com dados? O pessoal do Power BI, a galera do Excel, análise de dados, indicadores, KPI, será que eles precisam tanto assim do inglês? Então, vai variar muito. Você tem que entender. Por isso que eu falo, você tem que entender as necessidades do que você quer, o que essas pessoas que estão onde você quer têm, para você entender o que você pode começar a fazer, o que você precisa desenvolver ou não. Então, às vezes, o inglês ele vai ser um diferencial, mas às vezes também não. Então, depende. Entendi. Alguém mais, gente? Mais alguma dúvida? Tá, minha última pergunta. Como que foi seu processo de integração dentro da Kellogg e como que você foi lidar, tipo, sendo brasileira, latina, em outro país, exercendo sua função? Você chegou a ter algum preconceito, algo semelhante, com xenofobia? Bom, dentro da Kellogg, graças a Deus, não. A Kellogg é uma empresa que, meu Deus do céu, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar nela no Brasil, inclusive ela tem plantas no Brasil, fica no sul. E também tem algumas plantas em São Paulo, se quiserem pesquisar sobre a empresa, eu super indico, é uma empresa extremamente humana, é admirável, assim, admirável, não é só por estar na Austrália, mas eles têm uma paciência que, olha, é realmente até assustador. Eu falo, gente, mas no começo eu era tão burrinha com o meu inglês e ninguém brigava comigo, isso é normal? Mas por quê? Porque tem toda essa questão da cultura forte da empresa, de estar aberta para imigrante, sim, de ter esse entendimento de que para você ter um funcionário bom, você tem que desenvolver ele, e desenvolver pode ser habilidades profissionais, mas pode ser idioma também. Então, assim, acho que eu me perdi na sua pergunta. Perdão. A pergunta foi como é, até eu me perdi agora na minha pergunta, da xenofobia a questão. Como sendo latina, brasileira, em outro país,
relativamente, eu não sei como que é a função do preconceito. Eu sei que aqui no Brasil eu trabalho com a parte de recrutamento, eu sei que tem bastante dentro de onde eu trabalho, a parte de xenofobia com venezuelanos. Aí, por você ser brasileira em outro país, eu imagino que deva acontecer algo semelhante com outros imigrantes. Sim, então a xenofobia eu já ouvi situações, mas não na empresa onde eu trabalho. E geralmente em empresas menores você vê um pouco mais disso, um pouco de um abuso que tem em outros países também, não só na Austrália. A Kellogg, a gente não vê uma xenofobia, o que a gente vê são algumas divisões que é natural por, por pontos positivos de alguns países. Então vamos lá. A gente vê muito indiano, por exemplo, em alguns cargos específicos na Kellogg. Por quê? Geralmente o indiano ele já tem o inglês fluente, eles têm o inglês como uma das línguas deles, justamente pelo país ter vários idiomas, então eles têm o inglês como a língua universal no país. Então você já vê esse perfil de uma galera que já fala um inglês melhor e que já consegue outros tipos de cargo. Mas aí você tem também, só que isso não tem nada a ver com xenofobia, é só uma questão de segmentação mesmo, sabe? Você vê também muitos nepalenses, por exemplo, que já vêm para a Austrália geralmente com inglês um pouquinho mais básico. E daí os nepalenses acabam pegando cargos onde eles não falam tanto, não gerem pessoas, eles mais executam, são mais uma mão de obra. Australianos. Os australianos, geralmente, você vê eles mais nos cargos que são o básico que sustenta a cadeia, que é tipo, por exemplo, você vê bastante australiano como operador de maquinário, você vê bastante australiano em alguns cargos de supervisão de operação também. Aí você vai para a área de projeto, você vê uma outra nacionalidade, você vai para a área de qualidade, já é mais misturado. Então, assim, tem de tudo, mas lá na minha empresa tem nepalense, tem indiano, tem um pessoal da Suíça, não sei, tem povo da Europa, tem muito inglês. Tem alguns brasileiros, tem um brasileiro que é operador, aí tem eu que estou na qualidade, e tem uma outra moça que fica na parte de contratos, que é uma parte mais de direito ali. Enfim, é bem misturado, mas não existe uma xenofobia na minha empresa, tá? Porém, já vi situações de abusos por, às vezes, a pessoa não falar o idioma, não entender o que está acontecendo, questões trabalhistas, a gente escuta falar assim. Ok, mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, então, vou agradecer a Bianca, né? Bianca, pela sua disponibilidade e estar aqui conosco nessa noite. Eu acho que você trouxe uma experiência muito rica, né? A sua experiência de vida, a sua experiência num outro país e o que você foi construindo ao longo da sua carreira promoveu uma diferença, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer, né? E acho que todos nós aprendemos muito, né? Eu conheci a Bianca, mas não dessa forma como eu passei a conhecer hoje, né? Porque mesmo orientando a Bianca no mestrado, a gente conversa, mas não tão profundamente para conhecer o perfil da forma como eu tive a oportunidade de conhecer hoje. E fico muito feliz de você estar muito bem ambientada na Austrália, porque senão eu me sentiria muito culpada, porque, de certa forma, você foi se encantando com aquilo que eu comentava sobre o país, né? Sim. E eu fico feliz que você realmente tenha feito uma boa escolha e que as coisas estão andando muito bem. Não sei se você quer fazer uma fala final, Bianca, mais algum comentário? Eu acho que teve uma pergunta que eu não respondi, que foi a questão financeira, né? Gente, a Austrália ela é um país de primeiro mundo, então assim, você consegue viver muito bem, você consegue comer muito bem, e você consegue ter um dinheiro na sua poupança,
Aqui você geralmente recebe por hora, então quanto mais você trabalha, mais o dinheiro vai entrar. No começo você se mata de trabalhar, é normal, mas ao mesmo tempo você consegue juntar seu dinheiro, pagar os seus próximos vistos. Então, assim, não estou dizendo que é fácil. É difícil, mas é possível. E depende só do que vocês estão dispostos. Hoje, eu trabalho num lugar onde eu tenho os privilégios de uma funcionária, que é férias, que é as licenças, conforme eu falei, e ainda eu trabalho apenas 4 dias na semana e folgo 4 dias na semana. Essa é a minha vida hoje. Então, assim, são 4 dias que eu não faço absolutamente, que eu tenho para escrever, né? Que hoje eu uso para escrever, mas para continuar o meu mestrado. Mas assim, que realidade que você vê no Brasil assim? Tem, lógico que tem, mas não é tão comum. Então, hoje eu faço turnos de 12 horas, então eu trabalho 4 dias, 12 horas, e daí eu folgo outro quatro dias. Então, assim, eu posso viajar a cada 4 dias. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia viajar. É como se fosse 2 fins de semana emendado, é como se fosse sempre um feriado, né? Mas, ao mesmo tempo, meu marido, por exemplo, como a gente está juntando muito dinheiro para pagar esse visto atual, que é o próximo do sponsor, ele está tendo que trabalhar em 2 empresas. Então, assim, é 7 dias na semana trabalhando. Mas o dinheiro vem, é uma fase e ela vai passar. A hora que o visto for pago, o futuro vai ser melhor, vai passar. A Austrália está tendo uma crise imobiliária, está faltando acomodação. Sim, também tem esse lado negativo, mas assim, ninguém está ficando na rua. Então você vai dividir quarto com alguém, você vai ter oportunidade de pagar menos nesse quarto, porque você está dividindo, você não vai ficar sem teto. Então, assim, existem problemas, mas também existem N soluções. E o dinheiro vem, e a Austrália ela é o país que tem o maior salário mínimo do mundo, se não me engano. Então, assim, você pode trabalhar de qualquer coisa. Se você for um garçom, você vai ganhar muito bem. Se você for um engenheiro, você vai ganhar muito bem. Se você trabalhar com idosos, você vai ganhar muito bem. Independente do que você escolher, é um país que ele está aberto para você ser o que você quiser ser. Você não precisa ser só um engenheiro. Eu amo a minha área de engenharia, por isso que eu sempre insisti em seguir uma carreira aqui como engenheira. Mas assim, existem pessoas que são felizes por terem mudado totalmente de carreira. Era, sei lá, enfermeira no Brasil e na Austrália trabalha em restaurante e virou cozinheira de restaurante e é super feliz e ganha super bem. Então, assim, não existe uma regra. As oportunidades estão aí, o dinheiro vem, que é um medo que a gente tem, eu sei que é normal. E o negócio é escolher o que fazem vocês felizes, e o dinheiro vai ser consequência, e você consegue se virar, consegue ter uma poupança, consegue pagar seu visto. Não vai conseguir viajar anualmente para o Brasil? Não, porque é caro. Vamos lá, que vamos colocar o pezinho no chão, que também não é, nem tudo são flores. Mas você consegue a cada 2, 3 anos visitar o seu país no começo, né? Até você ficar melhor aí financeiramente. Enfim, é possível. É tudo muito possível. E é isso. Muito obrigada, Erlaine. Quem quiser mais algumas perguntas aí, podem entrar em contato no LinkedIn. Se precisar, eu passo o meu contato de novo pelo LinkedIn. E é isso. Boa sorte para todos. Obrigada, Bianca. Eu vou encerrar a gravação aqui.